Alô, meus queridos, what's up? Estamos aqui de novo nesse nosso programa fabuloso da NetLingue. Olha, gente, esse aqui é o primeiro, eu acho que sim, primeiro podcast focado em desenvolvimento humano em línguas, ou seja, expressões humanas com a linguagem. Expressões humanas, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer experiências humanas fora do país, experiências com a língua, que incluem aí boas e más experiências, tudo. Enfim, você está aqui porque você provavelmente é um estudante de línguas, ou você está iniciando uma carreira com línguas, né? Você está iniciando uma carreira em algum lugar e precisa do inglês, ou seja lá que língua para você ir para frente, ou você tem um desejo muito forte de morar num outro país com uma outra cultura, e então você está no lugar certo, porque esse programa procura, através dos seus convidados, elaborar histórias, né, contadas pelos próprios, experiências que eles tiveram fora do país, que vai lhe ajudar a poder se relacionar com experiências que poderão ser as suas, né? Temos tido muitas pessoas muito interessantes aqui participando do nosso programa e hoje não deixa de ser diferente. Pelo contrário, hoje a gente tem uma combinação. Nosso participante hoje, não, brincadeira. Bom, isso aqui não é o currículo dele porque não caberia aqui. Isso aqui, na verdade, olha, são as perguntas mandadas por vocês, participantes, foram ótimas as sugestões, aliás. Mas o nosso participante hoje, ele tem uma coisa muito especial, que ele tem uma carreira em duas áreas diferentes, né? Poderíamos até, a neurociência até ficaria perplexa com esse participante, porque ele tem carreiras indo em dois lados do cérebro aí muito interessantes, né? Eu vou deixar que ele conte isso. E vai falar muito sobre a arte do ensino, porque ensinar é uma arte e a gente vai ouvir de uma pessoa bastante experiente nesse momento. Então é com muito prazer que eu apresento vocês o nosso querido professor Smolka. Olá. Eu perguntei se ele gosta de ser chamado Roberto Smolka ou Smolka. Tanto faz. Ele é acho que durante o bate-papo aqui, vocês já estão acostumados com esse nosso bate-papo. É um podcast bastante divertido e com bastante entretenimento e educação. É o que faz um bom podcast. A gente acredita que esteja no caminho certo. Muita coisa para aprender, mas estamos aí no caminho certo. E com convidados como esse, eu realmente tenho a certeza de que estamos no caminho certo. Professor Smolka, que prazer tê-lo aqui, é um grande prazer, olha, é uma honra. E em pensar que você já é professor aqui há alguns anos, né? Acho que quase 20. Quase 25 anos, puxa vida. 20 anos. Mas além dessa sua característica de ser professor de inglês há muitos anos, vamos começar por isso. Tá bom. Você tem uma característica muito especial que é uma carreira em outra área, que alguns diriam que não é relacionada à área do ensino de línguas, que é a carreira de... Professor. Desculpa, de engenheiro. de engenheiro. Como é que pode alguém desenvolver duas carreiras tão distintas? Como é que foi isso para você e como é que é hoje? Olha, eu comecei como professor. Né? Como professor. Eu comecei aos 19 anos ensinando inglês. Certo. Profissionalmente. Até antes eu dava umas aulas para a família. Certo. O sobrinho que não podia passar estava perigoso de não passar no ano. E você ensinava? Eu ensinava. Mas isso você tinha o quê? 19 anos? Antes dos 20? 19? Eu comecei aos 19 anos. Olha só. Inglês, porque eu terminei o curso da cultura e eles me convidaram para dar aula lá. Entendi. E a cultura também dava uma coisa que eu lembrei agora. A cultura dava treinamento para professores, assim, também com os ingleses. Certo. Do Conselho Britânico. A Escola Cultura Inglesa. A cultura inglesa sempre foi muito ligada ao Conselho Britânico. Né? Mas hoje em dia talvez não seja. Eu quase não conheço mais ninguém na cultura inglesa. Sim. Porque daí comecei a tinha minha carreira de engenheiro e daí comecei a dar aulas para gente que viajava, porque eu tinha que viajar como engenheiro. Entendi. Então eu não podia ter turmas mais. Sim. Né? E foi quando eu comecei a dar aula para executivos, basicamente, foi no início. Da própria cultura. Certo. Mas, então a gente combinava os horários dessa maneira. Quando ele estava viajando, não podia ter aula, e quando eu estava viajando também não podia. Mas já dava certo. E você conseguiu conciliar bem as duas carreiras sem problema nenhum? Elas meio que se complementavam. Eu sempre gostei de engenharia desde criança. Certo. Eu era bom em matemática, essas coisas, por isso que eu escolhi. Certo. Mas quando
fiz o vestibular, eu passei em 2 vestibulares. Eu passei Você passou em em engenharia? matemática para ser professor Ok. e passei na engenharia. Certo. Eu te confesso que eu decidi pela engenharia pelo dinheiro que eu Pelo podia dinheiro. ganhar. Ó, nada, não, sem Porque problema. eu estava muito fascinado pela matemática. Certo, né? certo, Como certo. para dar aula. Então, é isso que faz essa tua experiência profissional ser fascinante, porque ou você escolhe um lado, eu não sou mestre em neurociência, mas todo mundo sabe que existe uma tendência a pessoas ou serem mais ligadas a terem funções ligadas ao lado esquerdo do cérebro, que seriam funções mais técnicas que incluem engenheiros, ou do lado direito do cérebro, que é onde está a linguagem, onde seria alocado aí pessoas que têm mais uma tendência a serem professores. E você tinha os dois. Talvez fosse... Elas se complementavam. Se complementavam em algum lugar. Porque a engenharia, por exemplo, é um trabalho solitário, né? Você pode fazer parte de uma equipe, certo. mas o seu trabalho acaba sendo muito Certo, solitário. certo. E quando eu ia dar aula, eu tinha um contato Você tinha aquele contato humano muito forte, necessário. e aquilo me deixava, me fazia sentir muito bem. Certo. Mas agora que você falou na neurociência, até eu imaginei que eu sempre gostei de arte também. Certo. E não sou um artista, infelizmente, eu não toco nada, Sim. eu só posso ser um admirador. Sim. Talvez isso aí que misturava as duas coisas na minha cabeça. Sim, não sim. sei o que pensar. Pois é, mas você acabou sendo um engenheiro por mais de 30 anos. E você ao mesmo tempo E eu ao era mesmo professor tempo de você era professor. Então, É. na verdade, a sua carreira de professor começou até antes. Você é de professor há mais de 50 anos. Sim. Então, é uma prova viva de que as duas coisas se complementam. Deixa a neurociência de lado um pouquinho. E vamos falar sobre coisas interessantes assim. Bom, dentro dessa tua carreira, tanto de uma como outra, você teve oportunidades de fazer muitas viagens, né? Sim. E houveram, inclusive, pelo que eu tive um roteiro bem rápido que eu recebi sobre você fez viagens a turismo. E fez também, você teve experiências de morar em outros países, né? Então nos conte sobre essas duas experiências, por favor. Eu morei em Londres, certo? Morar em Londres. Quando eu comecei a minha carreira de engenheiro, eu arranjei um emprego lá, em Londres, porque eu queria morar em Londres. Então porque eu tinha estado em Londres como turista e tinha me apaixonado pela Se apaixonou pela... Pô, mas quem não se apaixonou por Londres é difícil, né? Eu sei que eu não Você era se apaixonou? Eu me apaixonei e era assim como se fosse uma coisa que dá para acreditar em, como é que se diz, reencarnação. Eu tenho essas piras de vez em quando. Porque eu me sentia em casa em Londres. Mas na hora que eu saí do aeroporto de Heathrow, parecia que você já tinha estado lá. Aeroporto, que é um aeroporto que eu não gosto até hoje, mas não sei, parecia que aquilo era a minha casa. É como se você já tivesse estado lá antes. Se sentia bem. E foi com essa paixão por Londres que você decidiu, então, mais tarde, vir a morar, residir. E daí você veio trabalhar como engenheiro em Londres. Isso. Era o jeito, né? Porque eu precisava ganhar dinheiro. Sim. Você não ficaria como turista lá, porque lá você na Europa, de cara, né? Na Europa, não sei se nos Estados Unidos também, eles têm a mania do ano, como é que sabático, né? Sim. Tirar um ano para poder... A pessoa poder... para de estudar e vai morar por aí, e conhecer o mundo. Mas aqui no Brasil nós não temos essa tradição, né? Não mesmo. Não mesmo. Na minha experiência nos Estados Unidos, eu também vi isso, os professores então, saem. Eu não tinha essa ideia, assim, que isso era possível. Né? Porque é possível, né? Você pode parar um ano e conhecer o mundo. Então, a minha maneira de fazer isso, que eu descobri, eu quero ir para Londres, foi arranjar um emprego lá. Então você fez todos os arranjos através do consulado inglês aqui? Para poder ter mais especificamente, deve ser uma coisa ligada ao consulado inglês. British Chamber. A Câmara Britânica de Comércio. De Comércio. Tem, não sei se até hoje tem mais lugares, mas naquela época os escritórios eram só em São Paulo. Certo. E foi através deles que você fui lá, fui entrevistado, falou que eu queria, não sei o quê. Experiência fantástica. Sim, e quem acabou me arranjando emprego foi como se fosse, não sei se existe uma CBI, Deus, como é que fala? Confederation of British Industry.
Confederação das Indústrias Britânicas. Seria uma Fiesp, mas a nível Internacional. Nacional, mas Mas a Fiesp é só São Paulo. Só São Paulo. E essa aí é da Grã-Bretanha. Da Grã-Bretanha também. Aliás, falando em Grã-Bretanha, você sabe que em algumas aulas de inglês aqui, são poucos os alunos, e são poucos os brasileiros que sabem a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido, e Inglaterra, e o que a gente tem que ensinar. Tem que ensinar, e é bem divertido. Aquela bandeira, a bandeira que todo mundo acha que é a bandeira da Inglaterra, na verdade é a bandeira do Reino Unido, que é uma junção das outras três. Das outras três com a Inglaterra. Sem o país de Gales. E as pessoas acham que aquilo é Inglaterra, mas na verdade é do Reino Unido. Mesmo nos Estados Unidos, eles não têm aquela ideia que o Alasca não, é lá junto ao Canadá, ao norte do Canadá. Exato, e que é bem próximo à Rússia, né? E que é próximo. Próximo à Rússia. Já foi russo, exatamente. Eles não... A gente tem que ensiná-los. Sim. Eu acho que faz parte do ensino. Faz parte do ensino. Da língua, ensinar isso aí. Beleza, então você estava falando sobre essa questão cultural. Como professor de inglês, é necessário ensinar certas questões culturais da língua que você está ensinando. Temos uma professora chinesa aqui na NetLingua que ela diz que ela não consegue ensinar o idioma chinês sem antes ensinar um pouco da cultura. Tem que ensinar. Tem que ser. Mas uma cultura tão antiga quanto a chinesa. Exatamente. E com a britânica não deixa de ser diferente. E eu acho também que a gente tem que ensinar a história da língua inglesa. Você ensina para eles também? entenderem por que o inglês é tão cheio de... Por que é tão simples. Sim. E ao mesmo tempo cheio de improvisações. Improvisações, exatamente. Puxa, que bacana. O inglês é a única língua, me corrija se você puder, a única língua que eu conheço que você escreve e não lê é o inglês. E você escreve e não lê? Você escreve R-O-W. Pode ser row ou pode ser row. Row. Exato, é verdade. Isso não acontece em outras línguas. É verdade. E aquilo que você falou é exatamente isso. É uma língua que, ao mesmo tempo, ela é falada no mundo inteiro, não somente por conta dos Estados Unidos ser um líder econômico mundial, mas por causa da estrutura gramatical ser simples. É muito simples. É muito mais simples. E isso aliás, eu uso muito com os alunos quando estão assim, um pouco temerosos da língua. Eu não sei, porque também o Império Britânico espalhou. Sua cultura. A Índia fala já. Sim, foi espalhada. Ainda são 1,2 milhão, 1,2 milhão ou 1,3 milhão. 1 bilhão, né? Um bilhão. Exato. Então, e foi fácil dos pobres colonizados aprenderem a língua dos colonizadores. Exato. E você usa isso como argumento para os seus alunos. Eu uso. Olha, gente, vocês estão aprendendo uma língua que, além de ser útil para vocês, aproveitem, porque além de ser útil, super útil, é falada no mundo inteiro, acho que é a segunda língua mais falada, se não me engano, né? Isso como primeira e segunda língua no mundo inteiro. Eu acho que porque você tem como primeiro e como segundo idioma, né? Além disso, a vantagem comercial para você tem a vantagem de ser uma língua fácil de aprender, pô. Eu sempre falo assim, já pensou um estrangeiro ter que aprender o nosso português? Você lembra como é que era lá na... Eu sou professor de português. Você também para estrangeiros. Que bacana. Então eu posso te dizer. E é bem difícil, né? Coitado. Como é que você ensina, por exemplo... Agora eu fiquei curioso. Aquela estrutura verbal do português, o nós, vós, eles, nós... Não. Você pula, né? Os livros que... Nem sou eu que pulo, mas os livros de ensino de português para estrangeiros, eles ficam só no eu, você... nós, vocês. E o ele e ela, claro. Mas o tratamento não tem nada de voz. Nada daquilo. Nem tu. Perfeito. Senão seria um desastre. Já é difícil eles aprenderem só com esses. Só com esses? Que interessante. Olha só, que bacana. Mas o que agora eu acho bonito da língua portuguesa. É complicado, mas é muito bonito. A sofisticação dos verbos. Certo. Dos tempos de verbos que o inglês não tem. Sim. O inglês não tem um subjuntivo. Não. Né? Sim. E é uma ideia muito bonita. Deve ser uma ideia do latim. Do latino, sim, do latino. Que é a ideia, mas eu nunca dei aula de inglês para um native speaker de português para um native speaker de inglês. Sim. Deve ser bastante complicado, porque com aquela estrutura bem fácil de verbos dele, absorver a nossa estrutura, mas mesmo o alemão, eles têm um subjuntivo, eu acredito, eu não sei. Sim. Eles entendem a ideia do subjuntivo. Sim.
sim. Mas para o falante do inglês, não. Eu nunca passei pela experiência, mas eu calculo que seja mais difícil Certo, entender certo. como é que usa o subjuntivo. Sim, exatamente. Puxa, é fascinante. Não só essa parte cultural que você falou, como essa parte de gramática simples, como a parte agora que a gente vai entrar, muito bacana, que foi algo que você... Ali, tomando um cafezinho ali fora, a gente estava conversando ali sobre essa parte artística, a parte artística que existe em você também. Né? Você, bom, então, né? que Como um apreciador. como apenas. apreciador da arte, exato. E que mostra que você tem uma quedinha também pro lado direito, já que você é professor de inglês. Tá? Mas não sejamos tão técnicos em relação aos negócios de lado direito e esquerdo, porque na verdade, é como você falou também, e eu gostaria que você repetisse, o que acontece quando você vai... Quando vai envelhecendo, eu li outro dia que a comunicação é total, né? Dos dois lados do cérebro. Não há mais. Mistura tudo, não há direito e esquerda, é verdade. Bom, olha, por favor, eu me lembro quando eu passei pela famosa crise dos 40, Sim. você muda. Aham. E muda, eu posso dizer, muda para melhor. Certo, sim, com Porque certeza. você começa a ficar mais... Você entende tudo. Entende as coisas. Não leva as coisas tão... É verdade, assim, é verdade. Não bate tão de frente com pessoas com opiniões E opostas. você entende que é errado fazer isso, esse negócio de bater de frente, quando a gente é novo. Assim, Sim. Eu sou forte. Eu sou Exato. A vida fica mais fácil. Seria bom que a gente soubesse isso quando a gente tem 20 anos, mas não funciona dessa forma. Tem até um filme, já que você gosta de filmes, né? Eu nunca lembro o nome do filme. Eu sei que o Brad Pitt é o protagonista do filme. É um que tem o contrário. Exato. Ele começa velho e depois... Exato. É Mas muito eu bacana, soube do veja. filme. É um filme mais recente, eu acho que é dos anos 90, algum lugar, mas é um filme muito bem montado, muito bem feito. Então ele tem uma amante que era bem mais velha do que ele, mas em algum momento, já que ele começa... Eles se encontram. Então ele vai do velho pro moço. Né? E ela, uma vida normal, vai envelhecendo à medida. E chega um momento em que eles se encontram com idades parelhas e depois vão se afastando. Uma história de amor linda. É interessante. É bem interessante, bem interessante. Então, você teve essa experiência fantástica com artes, né? E é por isso que você ama tanto Londres, porque a vida cultural lá é maravilhosa. uma maravilha. Como é que foi isso para você? Pois é, então, olha, o primeiro tipo de arte que eu acho que eu gostei foi o cinema. Porque A sétima arte. Assim, com 8, 9, não sei se com 7 anos, acho que não, acho que eu tive que aprender a ler antes de ir, eu comecei a ir ao cinema. Certo. Eu ia 3, 4 vezes ao cinema por semana. Certo? Caramba! Não tinha antigamente a gente tinha o VCRs. Tinha o quê? VCRs, que era uma máquina de colocar... Não. Minha infância, eu estou Bem falando dos antes anos disso. 50. Tá certo. E você ia no cinema mesmo. Olha o trabalho que dava. Aqui em Curitiba tinha cinema de verdade. Eu hoje em dia não vou ao cinema, eu vejo tudo em casa. Ah, sim. Porque as eu plataformas. não consigo pensar na ideia de entrar no shopping center para ir no cinema. Sim, entendi. Porque antes os cinemas eram na rua, era outra ideia, era outro conceito. Nós tínhamos uma Cinelândia aqui, que era a avenida, acho que hoje é a Avenida Luiz Xavier, naquela época era a Avenida João Pessoa. Sim. Aquela primeira quadrinha entre a Praça Osório e a Rua 15. Né? Sim. E ali nós tínhamos, sei lá, 4, 5 cinemas. Né? Só ali? Só ali. Ali era um centro cultural. Ali. Certo. Então você não tinha o que ver. Certo. Sim. E quais eram os seus... naquela época eu não podia ver com filmes proibidos. Tinha 2 censuras. Tinha 14, não sei se ainda tem. 14 anos e 18 anos. Certo. Bom, eu não podia ir nem nos 14 anos. Então, o que eu via? Desenho animado, Tom e Jerry, essas coisas. Que mais? Cinema brasileiro eu via também. Aquelas chanchadas. Chanchadas, que eu amo até hoje. Eu adoro. Sim. Não as chanchadas que vieram depois. Essas eram detestáveis. Só chanchadas. As chanchadas mesmo. Desculpa, eu confundi. Não, por favor. Quem está ouvindo não confunde. Certo. É só chanchada. Chanchada, galera. Oscarito. Sim. Fantástico. Anquito. Fantástico. Exatamente. O nome dele, que fez depois o Macunaíma. Macunaíma era o Grande Hotel. Grande Hotel, né? Estavam todos na chanchada.
E uma coisa maravilhosa da chanchada também, que é bom para nós hoje em dia, havia muita gravação de artistas que cantavam. Certo, certo. Sempre havia uma cena que eles iam à boate. Sim, E sim. na boate daí havia um show. Sim. Daí você via coisas assim como Dolores Duran Sim, cantando. sim, Né? sim, sim. Não que eu soubesse quem a Dolores Duran era naquela época. Ela já Mas era- hoje, assistindo uma chanchada, Você então sabe vamos dizer ver também Certo. coisas como a Dolores Duran cantando. Né? Sim, que maravilha. E nos filmes eles estavam lá assistindo e daí chamavam eles para cantar, algo assim. Não, eles iam, os personagens do filme iam à boate, uma certa hora. Aham, Assim, um casal, uma coisa assim. Sim. E daí na boate havia um show. aham. E o show era com gente grande Sim, naquela época. sim, Tá? sim, sim. Que massa, que massa. E depois você... E também filmes americanos eu via muito, porque era o que havia, né? Sim, Eu eles nunca dominaram. gostei de Far West. sim. Nunca. Eu via, mas eu sempre achava que... Não era a tua praia. não, é pior que isso. Que os índios eram as vítimas. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Então, isso é muito cedo em mim. Sim, sabe? sim, essa Eu consciência. essa história, talvez porque a gente tenha índio aqui no Brasil. certo, né? tá certo. Mas por que isso? Por que matar Matar eles? os índios. Né? É verdade. Mas você sabe que havia muitas pessoas que não revelavam essa frustração em relação aos filmes de faroeste, mas que sentiam-se assim também. Mas assim, filmes de tipo que se passavam em Nova York, essas Certo, coisas. certo. Eu gostava muito de. Acho que Nova York é uma cidade que é feia, na minha opinião, mas ela fotografa Bonito. espetacularmente, principalmente em preto e branco. Certo, certo. Certo? Preto e branco é clássico. E eu gostava dos filmes assim, tipo assim, de gangster, sobre Nova York. Sim, sim. E outras cidades, assim, bonitas dos Estados Unidos. Mas Faroeste não era muito Não era minha. e falando de cinema, que pô, só esse assunto a gente pode ficar até amanhã aqui. Com certeza. Me dá uma sugestão de alguns grandes diretores de cinema que você aprecia. Qualquer época que seja. Assim, não vou classificá-los. Não. Sem o nome classificação. me vem na... Sim. Pô, eu sempre fui fã de carteirinha do Godard. Godard. Godard, para mim... Nossa, eu assisti todos do Godard. Godard fazia uma porcaria, eu gosto. Que É. nem ele gosta. Sim. Às vezes. Lembra de algum filme que tenha marcado? Que o Godard... O primeiro filme que eu vi do Godard, por causa da censura, Sim. foi Pierrot le Fou. Beautiful. Que em português tinha um nome absurdo, O Diabo das 11 Horas. Ah, esse é fantástico. Que eles viajam, né? Tem uma história, é um road e era, movie, e alguma era coisa com aquele cara do cinema francês. Ah, sim, que faleceu Belmondo, recentemente. Belmondo. que já exato. tinha feito o primeiro filme. Exato, Não sei se era o exato. primeiro filme do Godard, mas era o primeiro filme do Godard. Falando do Godard, tem um clássico também, agora eu vou pegar pela sua memória, me ajude aí um pouco. É uma cena que eles se encontram num bar e eles levantam e começam a dançar. Eles fazem. Como é que é o nome desse filme? Um banda à parte. É um banda parte. Cara, que filme. E daí o americano lá, que eu não gosto, Aham. por coisas assim que ele faz, que ele copia os filmes dos outros, é claro que ele diz que há uma cópia. Sim. Ele Como é assume. o nome dele? Sabe que fez um filme com uma turma em que eles dançam também? Aham. É cópia desse filme do Godard. Você está falando do Pulp Fiction. Tarantino. É. Você está falando do Tarantino? Tarantino. Sim, ele imita alguma coisa. O Pulp Fiction, ele imita sempre. Pulp Fiction. Ele está sempre imitando alguém. Aham. Nos filmes. Mas ele, como você falou, ele diz. Ele que diz, tá ele imitando, diz. Exato. Só que eu acho que ele não imita bem. Alguém como, por exemplo... Mas você gosta do Tarantino, alguma coisa Não, dele? não gosto. Não é eu o não seu suporto. o É Tarantino. verdade, é verdade. Não suporto. Certo, Porque ele toma essas liberdades. Entendi. Ele tem um certo... E também não gosto pelo que aconteceu agora ultimamente, que aquele produtor dele... A história das mulheres lá que sofreram assédios. Sim, e ele sim. sabia disso. Sim. Eu principalmente... Bom, não vou falar mal. Bom, não, Tarantino. tá certo. Não, mas não tem problema. Mas eu não gosto dele e eu sei por quê. Você sabe por quê. Mas é legal você ter esse conhecimento de diretores através dos tempos, né? É. Por exemplo, você faz referência a um diretor dos anos 40 e também, por que não, o mais Eu gostava recente. muito dos diretores de Hollywood que eram estrangeiros. Quase todos eram. Os bons diretores, né? Kurosawa não era, né? Não, Kurosawa era estrangeiro, era estrangeiro, mas nunca não era de trabalhou, Hollywood. né? Tá Mas certo. muita gente que fugiu da Europa nazista, Sim, os austríacos, Sim, os sim. alemães, sim, né? Fugiram e já faziam cinema. sim. E bom cinema.
sim. E foram para Hollywood. E foram para Hollywood. E fizeram um bom cinema em Hollywood também. Puxa, eu vou tentar lembrar algum, já que você tocou no assunto. Que, se você lembrar depois... Bom, à medida que eu puxo pela cabeça. Eu sei como é que é. E música, meu querido? Eu sei que você também gosta de música. Eu tenho uma paixão por ópera. Ópera. Isso começou também em casa, porque meu pai era de uma família... O sobrenome Smolka é da Polônia. É polonês? Mas a família do meu pai era metade polonesa, da parte do pai, obviamente, era polonês, mas tinha um lado italiano. Sim. E a mamãe é sempre mais forte que o pai, né? A cultura é muito forte. Né? Então meu pai, ele pendia mais, e eu acho que ele aprendeu a gostar de ópera com os tios dele, coisas assim, que eram filhos de italianos. Sim. Meu pai era neto de polonês e neto de italiano. Certo, sim. Então ele tocava em casa. E eu comecei a ouvir. Começou a ouvir, gostando. Pegou o gosto. Certo. E daí na Inglaterra, quando você morou em Londres... Sim, né? Aqui eu só via ópera no disco. Sim. Basicamente. Aqui, às vezes vi uma produção aqui. Eu me lembro que eu vi uma produção de Madame Butterfly Sim. com eles. Eu era uma criança. Sim, sim. No Iguaçu, não. Como é o nome do teatro grande aqui? Teatro Municipal? O grande teatro ali da Praça da... o teatro aqui? O Guaíra? O Guaíra. Certo, certo. E ele estava sendo construído. Sim. Eu me lembro que a gente sentou em parecia campo de futebol. Sim, arquibancada. Concreto. Assim. Nós vimos a Madame Butterfly, uma massa, produção. Então raramente vinha. Mas quando ele e minha mãe eram mais moços, vinha mais. Sim, sim. Sabe? Mas onde você tirou o teu atraso mesmo, digamos assim? Foi em Londres. Foi em Londres. Oh, meu Deus. Daí você... Meu Deus. Em Londres, como eu já te expliquei lá fora, tinha a ópera de Covent Garden. Ela é a sede da Royal Opera House e ela é também a sede do balé clássico na Inglaterra, que também é de primeira. Sim. E eu comecei a ir para a ópera, eu via os cartazes do balé e acabei gostando do balé também. Então, moral da história, naquele edifício eu ia assim, eu acho que toda semana eu ia. Putz. Ou era para o balé ou era para uma ópera. Maravilha, formou a tua personalidade, formou o que você é hoje. Eu tenho certeza que você passa para os seus alunos isso também, né? Mas nem de coisas boas é feito a nossa vida. Às vezes a gente passa por cada coisa que só serve para a gente crescer. Né? É bom ver dessa forma, eu acredito nisso piamente. Você cresce através da... Então você passou alguns perrengues também em suas viagens, principalmente nas primeiras. Assim. Há algum perrengue, tanto em relação à língua... Bom, você já falava bem o inglês quando você foi viajar para fora. Quando eu fui morar em Londres, a pior situação que eu enfrentei nas minhas viagens foi uma vez que roubaram meu passaporte. Eu estava dentro da minha mochila, roubaram minha mochila. Como é que foi? Foi uma viagem noturna. Sim. Não aconselho ninguém a fazer, talvez essas coisas tenham mudado na Itália, mas... De trem noturno. Trem noturno. Na Itália. Porque eles param muito. Sim. Entram pessoas. E entram pessoas, saem pessoas. E como é que era? Nós éramos em 3 viajando juntos. Então, muito espaço vazio nos trens noturnos. Né? Então, 2 de nós estavam dormindo. Tem aquelas cabines, né? Que são um sofá aqui, um sofá aqui. Sim. Então, estávamos viajando em 3. E era esse trem noturno. E os trens noturnos, classicamente, as pessoas gostam. Nós gostamos de viajar para não pagar hotel. E viajar à noite. Porque é muito vazio também. Tem muito espaço vazio. Certo. Então, 2 de nós ficamos, né, numa única cabine. Mas eu, o terceiro... Sim, ficou sozinho. Fiquei na cabine que era só eu. Certo. Que a cabine cabia 2, cada um deitado. Sim. Né? E da economia, a base da porcaria, como dizem, né? Em vez de pagar o hotel, eu peguei o trem noturno. Para poder dormir no trem. Mas a história é tétrica, sabe? Porque... O que aconteceu? O que me disseram depois, outros passageiros, que diziam, não, isso sempre acontece nesse trem noturno. Eles dormiam com um cadeado. Eles dormiam com um cadeado? Eles botavam um cadeado na porta? Na porta da cabine. E entravam para dentro para ninguém entrar? Para ninguém entrar. Então daí eles podiam fazer um serviço lá, roubar todo mundo? E dizem que o que eles fazem é o seguinte, isso que é muito feio, né? Eles ficam no corredor, assim, ao lado do respirador da cabine.
e botam aqueles sprays paralisantes. Putz, Então você dorme profundamente. caramba, ainda Foi assim que me roubaram. Eu me senti no dia seguinte assim com estafado, zero à esquerda, sabe? Era assim impotente, né? assim, absolutamente agredido, né? E também outra coisa que foi uma experiência também é que eu tive que falar italiano. Era um trem entre a Itália e a França. Mas o que te roubaram ali? O que foi? Olha, roubaram minha mochila. E tinha tudo lá. Não tinha tudo. Então, o dinheiro estava naquela clássica bolsinha na Tá, que barriga. estava ali. Mas estava os meus... Não era cartão de crédito, como é que falava aquela? Traveler's checks. Traveler's checks. O cheque de viagem, né? Certo, aham. Esses me roubaram, mas foi reposto. Certo. Né? A minha câmera, putz, a gente tinha estado Tua câmera, putz, toda a não viagem pôde- da Itália, sim. foi tudo. Foi tudo. Com filmes e tudo. Ou na época era filme ainda ou já Eram digital? filmes, eram câmera de celuloide. E né? o passaporte também? E o passaporte. Ah, não brinca. Daí foi isso que te fez ter que ir atrás de falar com as autoridades. Na saída daí, eu tive que... no lado italiano, eu tinha que ir na polícia fazer um report. Sim, né? sim. E aí os Famoso italianos BO, não queriam que fizesse, acho que pegava mal para a polícia italiana. Não sei se havia muitos casos daquele. Então eles tentando me convencer que não, que eu atravessasse e visse isso lá Não na precisa. França. Não, Putz. E foram grosseiros ou não? não foram. Porque Foram malandros. foram persistentes, sabe? Quando eu me recusei, eu digo, não, eu quero... Ah, você que sabe, não sei o que. Assim, não foram muito agradáveis. E você falando italiano com eles. E você sabia algo de italiano? Tinha uma Alguma barra? coisa... É uma coisa que você lembrava, assim. sim, de filme também. Eu Sim, gostava muito de filme italiano. olha só. E as óperas também. Você assistia lá os Fellini. Fellines da vida? Você sabe que eu tenho um gato chamado Fellini, né? Tem o quê? Um gato chamado Você Fellini. tem? Em homenagem ao Fellini. Né? Ao dito cujo. Qual que é o seu preferido do Fellini? A Macorde, para mim, é o meu favorito. Mas é que eu tenho um lado sentimental, né? Porque Sim. é a época que eu descobri o Fellini. Sim. Então já os mais antigos, o La Dolce Vita e... A Dolce Vita. e Esse 8 e sempre é meio, um clássico. né? Né? 8,5. 8,5. Agora, recentemente, eu vi um filme maravilhoso dele que eu não sabia nem que ele tinha feito. Lá na Europa eu vi. O Shake Bianco, o Shake Branco. Sim. E que aí eu esse eu não descobri me que lembro. outra pessoa que eu não gosto, porque também tem mania de copiar, é o... Bertolucci? Não, imagina, não, Bertolucci um é americano fantástico. que tem mania de copiar os clássicos. Ah, puxa, quem que é? Sabe, como é que eu posso dizer? Qual o filme que Contemporâneo ele fez? agora. Contemporâneo. Ele teve um problema que casou com a filha adotiva. Ah, sim. Bom, ele Ela... é o Polanski? Não, Não, Polanski é... não, Polanski eu admiro. Polanski eu sou... Polanski é fantástico. de Polanski é demais. carteirinha, É. né? Não, é aquele comediante americano que faz muitos filmes sobre Nova York. Ah, Woody Allen. Woody Allen, Eu gosto do Woody Allen. Você gosta do Woody Allen? Não. Eu curto. Né? Eu vi que ele copiou o Shake Bianco Aham. quando ele fez aquele filme com a mulher dele da época, que é a Mia Farrow. Sim, Não sei se você lembra que ela, na depressão americana, ela ia ao cinema. Ah, sim. E ela Daí sai da tela. O cara sai da tela. E vive lá. Então eu vi que ele Copiou esse Shake conceito. Bianco. Certo. Como é que é o nome desse filme? Não sei o que, no Cairo, a Rosa de Rosa Púrpura do Rosa Cairo. Púrpura do Cairo, Agora exatamente. lembro, Massa. E o Woody Allen é uma pessoa também que cita muito as Certo. pessoas, mas para citar... Para citar. Para citar, primeiro tem que verdadeiramente gostar. E eles citam mais, tanto ele como o Parantino, a impressão que me dão... Para aparecer. Que eles... É para eles, não é? É para se jactar, digamos. Entendi. Para se mostrar, talvez? É, se mostrar. Por vaidade. Olha, eu conheço os caras. Eu, por exemplo, o Brian De Palma, quando ele cita o Hitchcock, que eu amo, Sim. Ele faz com propriedade. Faz com propriedade. Certo. É outra coisa. Mas é bacana poder citar, mas que faça um bom trabalho. Não, mas é que tem que... Quando você cita, você tem que amar aquilo que você está citando. É verdade. Então, perrengue assim que você tenha passado, que você lembre, voltando ao assunto lá do perrengue. Pois é, isso foi terrível. Mas os franceses me deixaram entrar.
mesmo sem o passaporte, Sim, porque você explicou por duas tudo. razões. Eu tinha uma cópia da primeira página do passaporte Sim, e eu tinha também o depoimento dos meus amigos que eu era eu. sim, Né? sim, sim. Então me deixaram entrar e eu fiz um passaporte novo em Paris. Ah, fez? Na Embaixada Brasileira? Não, a gente não faz na embaixada, faz no consulado. Ah, no consulado. É. Certo, certo. Mesmo que tenha embaixada, você tem que fazer isso no consulado. Entendi. E me preveniram em Nice, que o consulado brasileiro era horroroso. Uma bagunça. Em Paris. E era? Mas, olha, não para mim. Sim, foi tranquilo então. Foi Te tranquilo. trataram bem e tal. Puxa, é assim, né? A gente, experiências inesperadas podem vir. Eu simplesmente não interrompi minha viagem. Certo, continuou. Eu lá, o consulado em Paris, graças a uma menina que tinha lá, que é uma menina adorável, Sim. o nome dela era Isabela. Opa. E ela fez não só o meu passaporte, tinha uma família que também Tinha tinha roubado acontecido. o passaporte da família inteira, que Cara, roubaram uma Chile bolsa, tava que tudo ali. Ela também atendeu muito bem. Puxa vida. Então a tua virada, assim, quando você. Bom, o seu aprendizado de inglês, ele veio muito antes de você. Você é um meio Virar. que autodidata, né? Também conheci Você aprendia antes. Você por aprendeu causa do cinema. Por causa do cinema. Olha E que das maravilha. músicas também. E como que as coisas se. Então a gente está falando aqui de arte, mas na verdade a arte tem tudo a ver com a carreira como professor dele. Então você já chegou na cultura inglesa já sabendo inglês. Já. E você já era Como autodidata. como autodidata. Você já se virava. Se você fosse viajar naquela época para algum país, Eu me você já viraria. teria se virado. Então mas a sua virada de chave, aquele dia que você falou, putz, agora vai, agora eu sei inglês, agora foi nessa época. Não, Ou foi depois que você estudou? Não, eu acredito que quando eu terminei meu curso na cultura inglesa. Tá, que você se sentiu fluente. Não, agora eu sei inglês. Tá certo. E também daí, quando eu cheguei em Londres, uma das razões talvez eu me senti em casa, que era natural, eu conversava com qualquer um. Sim. E era aquele inglês que eu admirava. Sim. Fantástico. Poxa, que legal. Então, gente, fiquem apostos que, além desse nosso podcast fantástico, extremamente cultural, esse está sendo bem bacana, a gente tem o nosso 5 Minutes, em que nós falaremos em inglês por um tempo bem limitado sobre algumas ideias que podem também ajudar vocês aí nessa sua carreira como alunos da língua inglesa, né? Então é isso aí. Bom, vamos para as últimas duas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Eu acho que, gente, você sabe, foram vocês que enviaram para nós. Aliás, vocês mandaram muito bem, né? A ideia foi muito legal. As ideias muito boas. Eles realmente, sabe quando os alunos, você pede para eles participarem e eles... Com amor. Como tudo deve ser feito, né? Então eles fizeram uma pergunta aqui, talvez um pouco fora de contexto, mas ainda muito boa, porque tem não o contexto de línguas, mas o contexto atual da época que a gente vive. Qual é a sua relação com as redes sociais hoje? Pois é. A minha relação é por um lado muito grande, que basicamente eu só mexo com o Facebook. Certo. Porque foi onde eu comecei, nunca tive vontade de mudar, porque o Facebook me desapontou muito, certo? E não era o que então você não esperava. me interessam os outros, porque eu digo que deve ser tão ruim quanto. Mas, no Facebook, eu tenho naqueles amigos, né? Eu tenho 2 contas, uma com 5.000 amigos e outra com uns 2.500. Então dá uns 7.500 aí. Então, eu não quero sair do Facebook, eu por mim sairia, mas e esses amigos, né? Eu gosto de conversar com eles, não falo com todos, é claro que não. Não com todos, sim. Mas gente do mundo inteiro. Gente do mundo inteiro. Sim. Gente do mundo inteiro. Então, eu fico no Facebook, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem contato com muita coisa ruim. Sim. No Facebook. Muita briga também, muita discussão, sem nexo. E muita coisa fake. Sim. Fake mesmo assim. Sim, fake news mesmo. Nas mínimas coisas. Sim. Aquele artista lá americano,
uma vez, que eu não sei o nome dele, sabe aquele que pintava a Marilyn Monroe várias vezes? Sim, o Andy Warhol. O Andy Warhol dizia que cada pessoa devia ser famosa por 15, Por 15 minutos. Ali ele todo estava mundo... errado, porque agora são e só deu porcaria. Fantástico, eu sei muito bem o que você está falando e eu acho que você está certo. Só que eu esqueci de fazer uma pergunta lá atrás e estou me cobrando aqui. Um dos nossos alunos mandou uma mensagem aí, que foi a sua experiência. Depois a gente vai para a última aqui, né? Que foi a sua experiência profissional em Londres. Porque a gente começou até a falar que você tinha pego, foi com um trabalho como engenheiro para lá, né? Você já chegou lá, mas como é que foi essa experiência profissional lá? Eu trabalhava numa fábrica, mas eu não trabalhava na fábrica, eu trabalhava no escritório de Entendi, da fábrica. acoplado, que fazia equipamento de telecomunicações. Entendi. É uma fábrica famosa no mundo, Sim. certo? Então é uma coisa que acrescentou ao meu currículo e também acrescentou porque eles estavam não muito mais adiantados que o Brasil, porque a tecnologia espalha rápido. Certo, né? certo. Já naquela época espalhava. Certo. E estar lá com os engenheiros ingleses, aliás, como bom em Londres, 20 engenheiros, só 5 eram ingleses. Olha. Isso também é uma coisa que foi terrível, porque eu cheguei lá no escritório e eu só entendia os ingleses. O que era mal, porque tinha gente da Índia, tinha gente daquele país ao lado da Índia. Bangladesh? Não, a Paquistão. Paquistão, né? Tinha gente da Europa continental. Sim. E mesmo os escoceses que tinham lá, eu tinha dificuldade de entendê-los. Às vezes tinha duas irlandesas que eu também tinha dificuldade no primeiro mês. Para entendê-los? Assim? Mas é diferente mesmo. Cadê aquele inglês que eu aprendi que eu aprendi. Mas o escocês é complicado mesmo. E daí era engraçado. As irlandesas, que eram mais despachadas, elas chegaram a dizer: se você não me entende, pergunte para ele o inglês. Que ele era o inglês dublado. Sim, sim. O que eu disse? Sim, sim. Então, calma. Eu vou te entender. Eu digo, eu te prometo que eu vou te entender. Eu chego lá. Então foram 30 anos como engenheiro e em Londres foi quanto tempo? 2 anos. 2 anos, certo. Que eu morei lá, mas depois eu visito Londres sempre que eu posso. Viu? E daí vai dar mais ou menos uma média de uma vez por ano. E a sua carreira... Eu tenho amigos lá também. Sim. 30 anos como engenheiro, 50 como professor. A única época que eu não dei aula de inglês foi em Londres. Foi em Londres. Que maravilha. Então você teve alunos brasileiros durante esse tempo todo. Então é uma curiosidade minha essa agora. Porque eu também dou aulas, eu também sou professor de inglês e vejo algumas dificuldades. O que você apontaria como sendo as maiores dificuldades dos brasileiros com o idioma inglês? É uma curiosidade minha essa, ninguém perguntou isso. Isso agora... Os brasileiros, eles, como todo habitante de um país grande e populoso como o nosso, eles têm preguiça de aprender uma língua estrangeira. Isso é fato. Por que eu vou aprender? Eu posso falar com... Quantos são? 220 mil? 220 mil, tá por aí. Milhões, né? milhões. Se eu tenho a chance de falar com toda essa gente, não é que eles pensem assim, mas eles... Isso está embedded, como se diz. Sim, está em... Por que eu vou aprender uma língua estrangeira? Né? Então, há essa postura. E eu não sei, não queria dizer isso, mas eles são um pouco preguiçosos. Não todos. Tá certo. Mas digamos que porque... não, isso aí eu posso fazer amanhã. Entendi. Eles não estudam, né? Não estudam, não fazem não fazem tarefa em eles casa. Só querem vir para a escola. Exato, como se fosse suficiente. Não é. E também não leem. E também não leem. E é preciso ler. E é preciso ler bastante. Pô, fantástico. Agora a nossa última pergunta para fechar aí com chave de ouro. Me perdoem os alunos. Não, mas é verdade. Eu acho que se... o professor às vezes tem que dar tem que dar uma cutucada, exatamente. Eu concordo, porque eu também, como professor, sinto isso também. Falta um pouco de... Eu acho que você não pode usar como justificativa a cultura brasileira, que não é muito chegada a línguas estrangeiras. Isso tudo bem serviu como justificativa há muito tempo. Mas nos dias atuais, com a importância do inglês no mundo globalizado, muito. Não há por que você não fazer um pouquinho de esforço. Né? Tá aqui alguém que ganhou muito. Exatamente. Com a língua inglesa. Você só ganha. Com saber a língua. Com toda certeza. Tá aí um grande exemplo de alguém que ganhou muito com isso.
Meu querido, o que é sucesso para você? Ixi. Sucesso para mim é ser feliz. E o que é ser feliz? É fazer o que você quer e fazer bem. E o que você faz, o que você faz bem, o que você gosta? Bom, com essa minha carreira como engenheiro, eu era um bom engenheiro. Sim. E também eu acho que eu sou um bom professor. Você ama dar aula? Muito prazer. Você ama dar aula, dá muito prazer? É. Ah, que maravilha. Até posso mencionar que houve uma época com uma perda pessoal, eu fiquei muito deprimido. Sim. E nada me tirava da depressão, mas na hora que eu estava dando aula, a depressão Desaparecer. ficava Maravilha, no céu, maravilha. Mas terminava a aula, pum, voltava. Então era assim, não, era Uma inegável terapia. que era a aula que me... Funcionava como uma terapia. É. Grande prazer em conversar com você. Eu acho que eu obrigado aprendi a você, muito. Espero que vocês tenham aprendido muito com essa Foi uma com esse delícia, símbolo professor. de Você cultura. também tem sua experiência, né? Ah, sim, também tive, sim. E é muito bom saber que as experiências pessoais às vezes coincidem, né? coincidem. Eu acho que a vida é isso, né? A vida o que a gente leva daqui são as experiências humanas. É verdade. Não é? É aquilo que você troca com os outros, aquilo que você pode ensinar. Por isso que ensinar é tão lindo e é tão importante. Por exemplo, lá no Japão, né? Sim. Eu não conseguia conversar com os japoneses porque eles não falam tanto assim de inglês. Não como a gente não falam esperava. tanto assim, mas uma pessoa que me ensinou muito sobre a cultura era uma americana Sim. que morava no Japão, lá. certo? Tóquio, era Tóquio? Não, eu tive 2 fases lá. Eu fiquei uma semana em Tóquio, 2 semanas numa cidade adorável, linda, muito tradicional, Sim. pequena para 500 mil habitantes. Assim. Nossa. Linda cidade, sabe? E se chama Matsuyama. Matsuyama. Por acaso é alguma coisa parecida com Curitiba, depois eu pensei. Matsuyama é a montanha dos Ryuyama. Sim. E o Matsu, aparentemente, é o pinheiro. Ah, sim. E daí eu aprendi que o ideograma tinha um pinheiro. Seu Pinheirinho. E o Yama, que era a montanha. Exato, os ideogramas japoneses e línguas orientais são desenhos, né, São desenhos, que representam são visuais, né? Exato, sobre a tua experiência em ir no subway, né? no metrô, na estação de metrô, para comprar uma passagem. Lá fora, você disse, era inglês. Na entrada da estação Na tinha entrada um da nome estação, inglês e o japonês. Mas lá Só que dentro, tudo com ideogramas na hora de japoneses. você comprar nas maquininhas, a passagem, que era de tal Sim. tal estação, a tal estação. E você sofreu. Os nomes das estações eram em japonês. Aí eu tinha que ir lá no guichê, que ninguém ia ao guichê, tinha lá um japonês. Só você que foi. Só você via alguns Só estrangeiros você via perdidos lá. estrangeiro, E você teve também uma passagem, já que você falou no Japão e falando em lugares exóticos, você teve uma passagem pelo Egito também, né? Sim, E essa foi bacana? eu acho que é uma viagem que todo mundo devia fazer. Sim. Porque dali Por quê? você vê. Porque tudo que nós somos hoje, eles já faziam. Entendi. A nossa cultura oriental, Sim. ocidental. Ocidental. Já estava criada. Sim. Isso é incrível. Sabe, você vê, Você vê isso, você nota isso. você vê. Fica óbvio isso. E 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, eles já estavam sabendo de tudo. Entendo. Certo? E maravilhosa sensação e um bom gosto estético, sabe? Sim. Que hoje em dia muitas vezes nós Não temos. Não temos mesmo. Então é uma grande viagem, eu acho que é uma viagem de descoberta. Descoberta mesmo. Não só por aqueles lugares como as pirâmides, por exemplo, ditos. Não é só isso. Não é só isso. Você se identifica. Se identifica com. Sério, como uma energia que está no ar, assim? Não, quando você começa a ver os detalhes, tudo que nós falamos hoje, eles já debatiam na época. Nas civilizações, o que a gente vê hoje, a civilização mais antiga já falava. É incrível, incrível. É uma experiência incrível. Sim. Puxa, fantástico. Olha, foi um grande prazer. Eu também. Porque sabe o que acontece? Se a gente for ficar aqui recebendo as perguntas e as perguntas que eu tenho, a gente não sai daqui hoje. E é mais uma razão para a gente ter um Smoker Number 2, um Smoker 2. Como assim? Aonde? Uma nova entrevista para ir falar sobre outras. Bom, entendi, né? Uma nova entrevista com o professor Roberto Smoker. Não. Uma nova seria o podcast Number 2 com o professor Smoker. Sobre outros detalhes, sobre outras viagens, outras resenhas filosóficas, digamos assim. É isso aí. Então, muito obrigado, meu querido. Foi um grande prazer. Muito bom poder pegar na mão hoje das pessoas. Somos sem aquele soquinho chato. Né?
Gente, muito obrigado. Grande prazer ter você, Roberto, e ter vocês nos assistindo. E fiquem ligados para o nosso 5 Minutes e para o que vem pela frente aí, que só vem pancada, gente. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado também. Valeu. É isso aí, então, Smoker, eu tinha me esquecido até, é muito importante falar, porque isso é parte da tua participação aqui na NetLing, porque já está aqui dando aulas como... Você já faz parte da história da NetLing, há mais de 20 anos, né? Posso dizer que sim. Então, e você tem uma história muito direta com as imersões daqui, que aliás, fiquem de olho, em breve você vai ficar sabendo de imersões aqui. Essas imersões são fantásticas, né? São. É onde o aluno, de fato, tem a chance de substituir aquela experiência internacional de ser exposto a uma maratona de inglês, saindo algumas horas aqui da capital, 2 horas, né? É um fim de semana. É um fim de semana inteiro, que vai ser imerso, não vai falar português em momento nenhum. O que isso faz para o teu cérebro, em termos de... O que você tem faz uma mudança. Faz uma mudança, uma virada de chave, literalmente. O que você tem o que você tem a me dizer sobre as imersões da NetLing e sobre a sua participação nelas? Que eu acredito que você tenha gostado muito de participar delas, né? É verdade. Eu comecei na NetLing dando aulas exclusivamente para imersões. Naquela época que eu comecei, eu tinha parado de ser engenheiro já e eu queria trabalhar mais com a língua inglesa, né? E alguém me contou que a NetLing existia, eu não sabia que ela existia, graças a Deus descobri. Que eles se especializavam em Business English. Ok. Que era uma coisa que eu já estava fazendo. Você já estava fazendo, e daí vim para uma entrevista e eles me aceitaram e a gente começou a participar em imersões que a NetLing promovia praticamente todo fim de semana. Nós íamos a Santa Catarina e dávamos aulas de inglês para equipes de grandes companhias lá, tipo a Sadia, uma coisa assim, a VEG. Então, e quanto mais eu participava daquelas imersões, mais eu gostava, porque a gente vê que o aproveitamento do aluno era grande. Em 2, 3 dias. Sim. Aquela história de não se fala português. Sim. Se convive sempre. Em situações sociais, jantar junto, essas coisas, como aulas também. Sim. Só se falando inglês. E no final, eles tinham que fazer uma pequena apresentação, como tem que fazer até hoje. Sim, uma apresentação. E você vê como eles desenvolvem. O progresso é notável. Então, assim. Para um professor, eu acho que é uma coisa muito... Traz muita satisfação você ver o aproveitamento do aluno. Sim, né? O crescimento dele, assim, óbvio, né? Muito bom. E depois eu comecei a participar também de aulas que não eram de imersão aqui na Ganhar turmas, ter... Mas a NetLing tomou essa iniciativa de fazer, acho que cada estação tem uma imersão. Certo? Agora, com a pandemia, isso aí teve que parar. E eu participo sempre dessas imersões da NetLing também. E sempre com a mesma satisfação de descobrir como os alunos progridem pelo fato de ficar de sexta até domingo só falando inglês. Só falando inglês. E como professor é algo assim... É muito compensador. Recompensador, exatamente. Que massa! All right, now we start our 5 minutes. What is 5 minutes? That's the period, that's our podcast. It's part of our NetLing podcast in which the participants only speak in English. Actually, we've seen here other podcasts in which we spoke other languages other than English. We had Russian. We even had Esperanto, right? Director had Esperanto the other day. There was a lady here speaking Esperanto. It was amazing. But what language do you speak? I only speak Portuguese and a little bit of English. During this 5 minute in Mandarin, for example? Yes, one day we're going to have a 5 minute Mandarin because we do have a teacher Mandarin here in school. Actually, she's fantastic. But you will speak to her in English then? Yes, that's a good question. You still have to think, how are we going to manage that? Because I don't think she speaks English. Oh. I don't think she speaks English. So how are we going to do this? Well, it doesn't matter. We're going to have her here. Oh, you're still going to meet with the We're still going Mandarin to have teacher. one of the episodes here is going to be with that lady. I can't remember her name, but I know she's fluent in Mandarin, and she's been in Brazil for many, many years. She speaks perfect Portuguese.
But since you mentioned, I'm not sure she speaks any English. So the 5 minutes will have to be in Portuguese / Mandarin. That's right. That's right. That's only natural. Okay. Yeah, only natural that we do it that way, not to make her feel a little embarrassed or something. There's nothing to be embarrassed about. Okay. Being embarrassed is when I speak English with an American accent and I go to London, and this happened to me back in the 80s. I was visiting London and I told this English person that he had a British accent. Of course he had a British accent. But what really what really took me aback was the fact that he said, "Man, what are you talking about? You have an accent. You're a Brazilian trying to speak with an American accent. You have an accent. I'm a British person. I don't know, an English person. I don't have an accent." And that's exactly what I would like to touch upon here. Okay. Is this matter regarding different accents, right? When you speak to different people from different English-speaking countries, you notice the accent. Perhaps when it comes to comparing the Canadian English with the American one, the differences are very subtle. Very small. Very small. There's one or two words that really are a little bit different. Like there's one famous one. You say, "Oh, this guy is." What is it? Is a Canadian. I want to know. Yeah, it's one that ends with "out." They say "out." Yeah, the "out." Every word that ends with "out," they say "out." I have friends in. You do? Yes, they live in Ottawa, and she's not Brazilian, but she worked in Brazil, and that's how they met. Right. Okay. Right. But he's Canadian, and I noticed this when he says "out." No, what is it? Oh, right? No, like boat. They say, I don't know how they say boat, but I noticed that it was different. That's the only difference. And they make a lot of the Americans make fun of Canadians for having that. And there's a famous speaker. He's you can see his lectures on YouTube. A very famous speaker. He's released many good self-help books. His name is something like Johansson. I can't remember now. Jordan something. He's got a very famous book that has just been released. What's the book about? It's about 12 laws for a good life, something like that. I even feel sorry not to remember his book. Somebody Jordan Peterson. Just remembered. And he's a Canadian guy, and when he makes his lectures, he speaks about this is about that. It's so funny because he's very intelligent and he's got a lot to say, but when he says a boat, they can't say anything, because anybody who says that aluminum is they say aluminium. They say aluminum. Yes, come on, give me a break, right? They distort everything. So who are they to say that? They can't say anything. They can't say anything. They can't criticize anyone. But anyway, there are differences. There are differences. Yes. And I remember just being embarrassed by that comment I made. But that was when I was starting to learn English, and it was a very good lesson I learned in my life. But tell me, you told me we're just having coffee outside just a little bit before we came in this beautiful podcast. You're saying that you hate the American accent. Yeah, hate is a very strong word. It's a very strong word. You don't hate I dislike it. You just dislike it. It started when I was 13. Okay. When I went to the Cultura, I had learned by myself. And it was films, American films. Self-taught person. Songs. Yeah. And then I started, when I heard the British pronunciation, I shifted. You fell in love with it. You shifted right away. Right. And then that's it. That's it for me. Yeah. And then, of course, this stay in London. One thing that is phenomenal in London is also the theatre. Yes. And there is nothing like an English actor. Nobody is better than them, I think. I don't know. The British actors. The Americans. Right. And I from films, the only guy I really like in the American, say... As American actor? As actress is De Niro. De Niro. Okay, I like De Niro. I think he's superb. He's superb. But many of the others I dislike. Sure. Because I think the American tradition in acting is not good. Okay. In my opinion, right? Sure. And the British tradition is very... Goes all the way back. Old and different, thank God. Right. And an American actor, they like to give you things like prêt-à-porter, okay? Okay, sure. And the British tradition is they make you think. Right, it's true. You are watching a guy acting, and he makes you think.
That is right. That is a good It's point. not ready for you to say, he's angry. He's. It's an excellent point you've made. I've noticed it. Yeah, everything about It is America. a pleasure going to the theater in London. Oh, definitely. I can only imagine. I went to the theater in New York too, so I can tell you that. Sure. I didn't like it. You could compare, right? You were able to compare. And Although I saw some wonderful people, Right. because on stage, but it's their manner, it's their tradition. Okay. Right. It's true. I only ask you this because, as per my experiences with students who are just about starting to learn the language, they've been in contact with two different sorts of teachers: the ones who have American accents, and the ones who don't, the ones who have adopted the British way of speaking. What I'm not I going to say to them is that, the so-called universal English, Right. is if you speak it with a North American accent, I even extend it You'll be understood. to the Canadian Right. or an English accent, you will be understood everywhere. That's okay? for sure. All right, but they also speak, and I had this difficulty I was telling you Sure, about in the first month where I was working in the engineering office that I was. Right. I could only understand the English. Right. Okay, and even now, the other day I went to London, and it was a new accent that I was not used to, probably a Caribbean accent. What was that for? Oh, Caribbean. Oh, okay, Yeah, like Barbados and they don't pronounce a. eight. Yes, they say e. Yes, and so the girl asked me, "How are you going to pay?" Right, but she said, "How are you going to pay?" Pay. And stupid me, I just couldn't understand It, right? how do you mean? I said, how am I going to what? Okay, and then she said it millions of times. How are you going to pay, sir? How are you going to pay? And then she finally said, cash or credit card. Oh, okay, then you got it. Finally. I apologized to her. So I said, I'm so sorry. I'm so stupid. How could I not understand that? Sure. And there's one thing about these mulatto girls in London. There are a lot. Right. And they're very beautiful. Yes, they are. And they always have an English, white English boyfriend. That who is are right. very, very jealous. Don't talk to my girlfriend. Isn't that so? It was Isn't the that- case there. That's Her boyfriend, it was a big shop, like one of those big shops in London, but her boyfriend was there. Right. Or maybe he wanted to be her boyfriend. Right. But it was what kind of chatting her up, something like that, Right, okay? right. And then he was furious with me because Because you're talking to He her. thought I was making fun of her accent. I don't know Come why. on. But he was furious. I almost got beaten up. Well, but that was you guys are in the middle of a commercial transaction. There's nothing like, you're not talking to her, but No, flirting of course, with her. but anyway, I think they're very But you jealous. got jealous anyway. Yeah, they're jealous of her contact with me. Oh, okay? I see. Because she was talking to me. She went, right. She didn't She was just, trying to right, tell. to be nice. She was being nice. She's yes. giving you a little bit more attention than usual, right? And then I deserved according You to deserve, him. that's right. Yeah, deserve too much. Yeah, that's great, man. So students usually ask me, "What is the difference, teacher, between the accents?" And I say, "Well, then I there are so many nowadays. There are so many videos on YouTube in which you have a sort You have of all kinds. This all is very kinds of- good. Yeah, this is very good. Yeah. I usually show my students. The other day I saw one in which there were 3 people being interviewed, and each one had a different accent. They happened to be from different places. Yeah. There was a Canadian, an Australian, a guy from a girl from America, and this guy from New Zealand, if I'm not mistaken. Of course, the New Zealand one and the Australian ones, you could barely tell the difference. Yeah. And the Canadian with America is also the same thing. Okay. Despite Oh, yes, despite the oath. Right. But it was very interesting. It's very interesting. Even in the British Islands, you see differences in my ways. God, there are accents there. The that accents, you like don't the understand. Scottish, is much different than the one from Ireland. Welsh, which in too. its turn is different from the British, the Welsh one, and there was the a English Welsh. one. There was a Welsh engineer there. He was very curious, very pleasant, Right. and he wanted to know a lot of Brazil and etc. Oh, is that so? And There I are had great. to be, like, sorry, could you say that again? Sure, It was, sure. Okay, in the Was end, fun. but it was a little bit unpleasant. But he didn't care.
Right. Okay, and in time I could They're understand. used to all that, of them, sure, yes. sure. I guess they must be used to that kind of. Yeah. But Yeah. what I say to my students is, look, the two English, the North American, or the two kinds of pronunciation, Right. is they are understood anywhere in the world. So Sure. even Doesn't matter. yeah. But well, an American was once I went to visit the Canterbury what? Abbey. Right, Okay. right. And it's near London, but it's in the middle of the countryside. Right. And when we went there, he was staying in the same house as I was, and we went to Canterbury anyway. And then there was this English woman. She was the guide, and she was really like Oxford and Cambridge. You know? Right, right. And then, So cool, yeah. And then she said that William the Conqueror's bones are buried here. Booms. Bones. And then he said to me, William the Conqueror's what? What the hell? I said, his bones. Oh, his bones. Yes. I didn't even get it at Yeah, the first time. Yeah, because it was like, there are these. I don't Stuck up. talk like that. Even the Queen doesn't talk. Right. Like that. Even the Queen doesn't talk in that stuck-up way. You don't have to. I have a daughter. I have an American daughter. I don't know if I told you. She No. was born while I lived there, and she's still there, by the way. She's doing very well. As a matter of fact, I'm so proud of her. And she says, "Daddy, I would die to date an English person just to hear him talking all day long because it's so beautiful. I'm not worthy. I'm not. You know, it is true. Most now that we If you see old Hollywood actresses, the stars, somebody like, for yes, example, they made it sound a little bit British. They sounded British. Yes. It's Marilyn Monroe herself. Monroe, I was sometimes watching her it's- the other yes, day. yes. Yeah, she did that. She did that because It's charming her and more teachers sophisticated. of diction. That is trained true, them in that is true. Right. Yeah. I'm very much. You talked about opera. I myself am very much into rock and roll. I have always been a fan of lovely. rock and roll since Yeah. the Beatles up to the current bands, and I'm I like it crazy too. about it. I'm crazy about rock. I like jazz. Jazz, rock, they're all great. Depending on the circumstances you Yeah. are in, it doesn't matter. It depends on the best bands in the world from since the '60s, I guess, are the British ones. There's Yes, no they doubt are, about yes. it. And when you think about quality in rock and roll, you think of British bands. Yes. Although the music was born in Although America. that is right. rock- But I think if you listen to original black rock and music. roll, it Yes. had a lot to say Oh, to the world. definitely, I think, yes. definitely. Yeah. I think the good thing in life is never to despise anything. Just Yeah. absorb everything. It's to your So advantage. there's one thing that I like about America. Actually, the British people, they say America. They don't say the U.S. Yes, They yes. have this way. But I don't like saying America because we are Americans too. Okay, and but one thing that I like about the U.S. is like black music. Oh, definitely. Oh, Love. definitely. Funk Well, music. the first time so I heard Billie Holiday, for example, that's amazing. No, her voice. and I have to thank this to Her voice is just amazing. The Americans, okay, That is because they had this Centro Cultural Brasil Estados Unidos, something like that, CBU, and they had a library there. And what do you call a library that contains not CDs? They were Yes, music, records, musical. A record library, Yeah, let's say. Record library. I guess that's the name. and of they it. had all the classics. Oh man, And that was the first time I heard Billie Holiday, and I was like, that's wow, you know, like, unbelievable. I'm a Billie Holiday fan Oh, up to today. tell me about it. During the immersions, you'll see there's going to be a karaoke. Sure. Okay. So, and then you hear all that music there, and listen to it. And I say, when I go back to my room, say midnight, teachers can go to their rooms. Right, right. Because the listen students to go it. crazy about it, and they stay on. Fantastic. We have to work the next day. Sure, sure. So, and some teachers stay, so the people who like singing. Sure, sure. I love listening, but I'm a terrible singer. You're a terrible singer. So am I. So say, oh, all that music that I heard, I'm going to listen to some Billie Holiday here too.
Oh, and there are so many as beautiful an antidote. as an antidote to all that crap. Man, isn't that amazing how your life can be much better if you're just open to new experiences and you're open to absorb different things, not only the things you're used to, but just give yourself a chance to experiment on different things sometimes. That's what makes life much more interesting. You only gain by adopting this sort of behavior. You only gain with that. There's nothing to lose by. And we've gone way past the 5 minutes we had originally intended to, but it's been great. It has been a pleasure. I hope you guys have followed us. Yes. You had two teachers here. I try to speak English with this kind of Mid-Atlantic accent, and you have a pure British accent teacher here. And I hope it has been such a great experience to you guys as it has been to me. At least I hope you have felt the same way as well. Big pleasure to meet you. This is excellent. Great. Very nice being with you, my friend. Oh, is it the way with the pandemic? Or we don't know what to do, right? Yes, you never know. Great. Thanks very much for your presence here in our show. Thank you, It's been great. Thank you very much. Okay.